a intercessão. E a Eliane lembra muito bem que ela foi uma das pessoas que primeiro chegou no hospital quando eu fui transferido de São Roque para o Hospital Santa Paula. Ela viu o meu estado, ela e o Mino, e naquele mesmo instante o Mino ligou para o pastor Takayama, informando para o pastor Fernando como eu estava. Eu sei que a Eli se lembra muito bem daquele momento. E eu me lembro também porque eu não esperava que ela já chegasse assim de imediato com o Mino e entrasse lá na pré-UTI, onde eu tinha acabado de chegar depois da transferência. E aí começa um processo de lembrança de como que realmente Deus, ele trabalha na nossa vida. E eu sou muito grato, não somente a Eli, o pastor Fernando, o pastor Mamoro, mas a todos vocês. Sou muito grato pela intercessão, sou muito grato pelo amor, sou muito grato por ter lutado pela nossa vida, porque a intercessão não é nada mais que uma luta diante do nosso inimigo, com a certeza da vitória de que unidos somos mais fortes. E eu quero agradecer de todo o coração cada um de vocês, né? O testemunho da irmã vem trazer justamente a confirmação do que estamos vivendo neste momento. E por incrível que pareça, eu estava meditando, estou na igreja, eu tenho um plantão uma vez por semana, né? Eu estou voltando aos pouquinhos, e toda quinta-feira eu fico na igreja, né? Das 10 da manhã até as 10 da noite, se for necessário. Quinta-feira passada abusaram de mim, saí meia-noite e meia, né? Mas o meu dia é quinta-feira. Então eu fico o dia todo aqui, eu estava meditando e o Senhor me visitou nessa madrugada. E ele falou para mim que eu ia pregar a respeito de Neemias. E quando eu vi o convite do Ivo na oração, eu falei, eu vou entrar e vou participar da oração, eu vou ficar bem quietinho, né? Que eu gosto de orar junto com os irmãos. Eu confesso que eu não gostava muito da oração, não. Eu gostava mais da pregação e da adoração. Mas agora tenho um prazer muito enorme de ficar em comunhão com Deus. E o Senhor me visitou a respeito de Neemias nessa madrugada. Começou ontem à noite, mas de madrugada ele me deu as revelações. E eu não sabia que eu iria pregar hoje aqui, mas o Senhor já sabia, né? E eu quero um pouco as palavras falar sobre a reedificação, ou o recomeço, ou recomeçar. Existe na história de Neemias, né? Eu não quero aqui trazer estudo, porque quem traz estudo é o pastor Fernando e o pastor Mamoro. Eles são os dois, né? E aqui em Mogi o pastor Theo. Então, eu quero só compartilhar com os irmãos coisas que me chamaram muita atenção, que talvez seja para esse momento, eu acredito que seja para esse momento. Neemias era um homem de confiança do rei da Pérsia. E ele foi levantado por Deus para justamente, né, reedificar os muros de Jerusalém, o qual o próprio Isaías fala que muro e antemuro é salvação, né? É louvor. Então os muros de Jerusalém tinham sido destruídos e as portas queimadas a fogo quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E lá, a partir do capítulo 1 o livro de Neemias, né, começa-se a falar a respeito do propósito de Deus na vida de Neemias. Ele era um copeiro. Ele era o copeiro do rei. Nós temos ouvido fartas vezes o pastor Fernando falar do copeiro e do padeiro. O copeiro é uma pessoa de confiança. E Neemias, ele experimentava sempre, né, o vinho que o rei iria beber, porque se estivesse envenenado, ele seria o primeiro a morrer. E ele fazia essa função com muita alegria, ele se tornou uma pessoa de confiança.
Só que chegou um dos filhos daqueles que estavam cativos e procurou Neemias e contou o estado crítico que estava Jerusalém, os portões, a miséria, o que havia acontecido com eles e como que eles estavam. E um dia Neemias estava servindo o rei e viu no seu semblante uma tristeza e perguntou para ele: por que estás triste, se vejo que tu não estás doente? E ele contou e disse: olha, estou triste porque meu povo, os meus descendentes, de onde eu nasci, os muros foram derribados, destruídos, e as portas foram queimadas. E ele fez uma oração e disse: Senhor, envia-me para reedificar. Se o Senhor se agradar de mim, que o meu rei, o rei da Pérsia, ele possa me enviar e eu possa te servir. Bom, o rei concordou, pediu cartas, ele deu de recomendação para passar por povos inimigos de Jerusalém, do povo de Deus. E ele foi. E ele foi só com um jumento e a roupa que ele tinha. Ele foi sozinho. Mas tinha a palavra do Senhor que tinha dito: vai que eu serei contigo. E chegando lá, ele viu o estado e a calamidade que estava, os muros, a cidade e o povo disperso, adorando outros deuses e não fazendo a vontade de Deus. Quando ele chegou, ele viu os muros em ruína. E ele começou a convocar todo o povo de Israel e começou a clamar a Deus para que Deus pudesse dar força para ele edificar, recomeçar, reconstruir a partir do zero. E aí que entra o que Deus falou comigo, que eu quero ser breve, porque hoje não é culto de ensino, nem Deus eu socorro. É só uma breve palavra, como disse a nossa irmã Eliane. Há dois momentos na nossa vida. O momento que parece que a ruína chegou e que estamos sim, a nossa esperança, ou nossa fé, ou nosso amor, ou a nossa própria vida sem sentido. Então, a primeira parte, quando Neemias chega, e isso foi dito pelo Senhor nessa madrugada ao meu coração, é quando não vemos mais nada. Os muros tinham caído. Então, foi abalado o povo de Israel, somos nós. A alegria, o gozo, a fé, a esperança e o amor. Aquilo que Deus tinha edificado em nós por um instante parece que não existe mais. Mas aí vem o Senhor dizendo: vai, que eu estou contigo. Vai e reedifica, porque eu farei com que todos voltem para mim. Não importando a situação, ele não era ninguém diante do povo de Israel esperado para que fosse fazer esta obra, para que eles enfrentassem essa obra. Isso somos nós. Quando ele chega, ele vê os muros derrubados. Então, ele começa a chamar o povo, só que o inimigo se levanta. Outros homens poderosos que estavam na Pérsia, que ouviram Neemias falar que ele iria ajudar o seu povo, porque Deus era com ele, o Deus do céu, está escrito, se levantam e dizem: não, esse homem não chegará lá. E começam a criar um complô para que ele não chegasse e também para que o povo de Israel se revoltasse. Astúcia, mentira, engano. Tudo aquilo que Satanás sabe fazer muito bem para que não se faça a obra nem a reconstrução através da palavra dele no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. Só que aqui tem dois momentos. Tem um momento onde você que não é obreiro e não exerce nenhuma função na igreja,
O Senhor te chama para a reconstrução. E tem um momento onde o obreiro, ele é chamado para reconstruir também. E ele, o Senhor, então chama todos eles. E Neemias é contemporâneo de Esdras, também profeta. Então começa do zero. Quando ele chegou na metade da reconstrução, do recomeço da sua vida, do muro, da salvação, da alegria, do gozo, da paz, eis que vem os problemas. Satanás vem tentando impedir que se termine a grande obra de Deus. Só que do zero à metade, né, da ruína do zero até a metade da edificação, vem o inimigo tentando nos impedir de prosseguir. Só que ele vai orar e o Senhor novamente dá para ele estratégia, palavra, e a palavra dele é poder. Para que termine a obra que Deus colocou no coração. Só que me chamou a atenção uma coisa. Todos os que foram chamados, com uma mão, eles tinham que construir, tinham que fazer a obra, tinham que se doar a obra da construção do muro que Deus estava enviando. E na outra mão, eles tinham que ter a espada. Traduzindo, é a mesma mão. A espada do Espírito é a palavra de Deus, que é a fé. Mas também com a mesma mão, à direita, o Senhor nos guia para fazer a sua obra. Por isso que não pode ficar na metade. Por isso que não pode ficar tão somente quando vem as lutas e tribulações. Estamos já na metade daquilo que Deus edificou. E vem a grande tribulação, vem a tentação, vem o inimigo tentando nos parar. E querendo nos convencer que daí já está bom. Não, não está. Eu aprendi, irmãos, que na nossa vida, o recomeçar é justamente o valor de cada pedra que você tem que usar na reconstrução. E pedras muitas vezes são empecilhos, são dificuldades, são entraves, são lutas que travamos às vezes dentro de nós mesmos. E às vezes o inimigo vem para lutar contra nós. Mas o começo da jornada, principalmente da minha vida, é justamente há um ano atrás. Essa reconstrução da minha vida é obra de Deus, através do seu grande amor. Por isso que eu tive muitas quedas, irmãos. Eu posso falar abertamente. Eu tive muitas quedas. Mas eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque nenhuma queda eu fiquei prostrado no chão. O Senhor, em todas as minhas quedas, Ele me segurou pela mão e disse: filho, levanta. Levanta porque eu estou contigo, levanta porque eu sou contigo. E mesmo com lutas, perdas, danos, tribulações, tentações, iniquidade, prevaricação e tudo aquilo, o Senhor, quando eu caía, Ele me levantava. E toda vez que Ele me levantou, irmãos, me levantou com amor, me colocou no seu colo. Só que eu não entendia por quê. Hoje eu entendo. Eu estava na metade da minha jornada. Eu estava na metade da minha jornada e tinha momentos que o inimigo vinha e destruía tudo aquilo que tinha sido edificado com o amor de Deus. Muitos dos meus irmãos, hoje, entendem que o muro e o antemuro pode cair a qualquer momento. Mas quem nos faz prosseguir é o próprio Deus para que possamos chegar ao final da nossa jornada. Para que nós possamos justamente dizer assim, né? No meu coração, o Senhor colocou que a minha nova história, ela terá um fim, segundo o desejo e a vontade dele. Por isso que eu não me prostro quando eu caio. E se eu cair, eu sei que se eu cair de novo, o Senhor vai me levantar de novo com a sua destra. Porque a sua misericórdia, o seu amor, é justamente o que me sustenta. Como Davi disse, o teu cajado, né, me consola, a tua vara me leva e me direciona. Ele fala de consolo e direção. Por isso que, quando nós realmente entendemos o que é a reconstrução, é o recomeço, o que é realmente a edificação, nós passamos a entender que Neemias é aquele que diz: o Senhor consolou.
Aquele que o Senhor vem e o levanta de novo. Não importa se estiver em ruínas. Não importa se tiver caído tudo de novo, porque veio a raposa com seus raposinhos, que é o inimigo com seus demônios, e derrubou tudo. Não interessa, não importa. O que importa é o que o Senhor ele está edificando a cada dia nas nossas vidas. Por isso que quando o Senhor me visitou essa madrugada, né, eu entendi o que ele estava falando no meu coração. Continua me servindo, continua fazendo a obra, mas não esqueça da tua fé. Continua com a espada na mão, que é a palavra do Espírito, para lutar quando o inimigo vir, porque dessa vez ele não vai mais te pegar desprevenido. Dessa vez ele não vai mais te destruir ao ponto de tudo aquilo que eu tenho edificado, porque você agora tem um recomeço na sua vida. Talvez você nesta tarde precise de um recomeço nos teus pensamentos e nos teus sentimentos. Talvez você precise que o Senhor venha renovar o teu entendimento para que você saiba qual é a obra que Ele tem com você e através de você. Mas não deixe a espada, porque na obra também é necessário ter a fé. Na obra que o Senhor coloca nas tuas mãos, é necessário você realmente estar preparado. Está escrito ali que todos os que estavam reconstruindo os muros, o muro de Jerusalém, com uma mão eles construíam e na outra mão eles tinham a espada. E eu perguntei ao Senhor, mas Senhor, e onde fica o escudo? Se eu não tiver o escudo, eu estou trabalhando. Mas, e onde fica o escudo? Aí o Senhor me respondeu, na mesma mão, é a mão que eu direciono para a minha obra. E a mão que eu uso a fé, que é a palavra do Espírito. Porque na outra fica escudo, vestido de capacete, a sandália do Evangelho, para chegar ao fim que eu desejo. Queridos, talvez você está pensando que não tem mais o que reedificar, não tem mais o que fazer, que não há mais obra, que não há mais o que fazer. Não, não, não. Mentira, engano, Satanás. O Senhor nos chamou, e se você ouviu e concordou com a oração feita pelo Espírito, através da vida da nossa irmã Eliane, você ouviu muito bem. Somos mais que vencedores pelo sacrifício de Cristo. E tudo isto, na verdade, é a minha vida. A cada dia que passa, o Senhor me mostra um pedacinho mais da minha vida, para entender o seu propósito, o seu chamado, para entender aquilo que aconteceu comigo, para poder ensinar, compartilhar e fazer com que cada um venha entender como Deus trabalha na nossa vida. Dá graças a Deus que você não passou por aquilo que eu passei, né? E nem precisa, porque dolorido, é muito dolorido, né? A Eli viu como que eu estava lá no hospital quando eu cheguei, né? Cheio de sangue da cabeça, a ponta dos pés. Ela se segurava para não falar nada, né? O Mino também, mas quando saíram de lá, eu tenho certeza que choraram muito, porque o meu estado era grave. E tentando ainda falar com eles, mas eu me segurando até que quando chegou na UTI não teve mais jeito. Então eu sou grato ao Senhor porque Ele fez, está fazendo e ainda fará. E fico feliz de ter compartilhado essas palavras para a edificação da tua vida e que Deus continue trabalhando no teu coração, nos teus pensamentos e nos teus sentimentos. Ele conhece, Ele sonda e sabe. Mas assim como disse o salmista no 139, no 22 e no 23 mais específico, tu me sondas e me conheces, né? Conheces meus pensamentos e meus sentimentos. Guia-me à eternidade. Mas se há algum caminho mau, então fala comigo. Que o Senhor possa te tirar de qualquer caminho, de qualquer perturbação, de qualquer caminho mau e te levar à vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. O número da minha conta vai aparecer aqui embaixo para você depositar, tá? Por favor, Eli, tá? Não se esqueça, tá? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você quiser, eu posso orar e aí é mais caro ainda. Amém? Amém, pastor, amém. Oh, Senhor. Glória a Deus. Olha, não tem preço, né? Não tem preço. O que vem do Senhor não tem preço. Então não tem como pagar, pastor. Não adianta. A graça não tem como pagar. É verdade.
Amém, amém, pastora. Com muita alegria mesmo. Senhor, olha, sempre que o senhor receber o convite, pode entrar, viu? Amém. Hoje Massa, hoje está recheado. Ó. Tem o pastor Joilson, que não estava entrando aqui esses dias. Hoje ele entrou. O Hélio também está aqui. Ô, Glória. Oh, que bênção! Eu falo que eu sou abençoada, pastor. Que bênção! Deus é maravilhoso, viu? Eu fico feliz. Né? Massal é com você agora, Massal. Reverendo Massal. Reverendo Massal. Grande Massal. O meu pai não. Olha, são todos puxa-saco da Eliane, viu? Ah, não. Ô, Jesus. Tem que orar muito por mim, porque tem dia que vocês me deixam só eu e a Eliane. E eu pago o maior mico aqui. É nada. Brincadeira. Não paga, Brincadeira. não. Brincadeira, né, Eliane? É muita bênção, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Que é o Senhor é quem dirige esse culto, né? Amém. E eu fico muito alegre, muito feliz pela vida do pastor Javier, que literalmente, né? Literalmente